Bom, então na aula de hoje a gente vai continuar aí de onde paramos. Nós estávamos falando na aula anterior sobre transformações, né? Transformações aí no nosso plano esférico, na nossa superfície esférica, e concentramos em falar na aula anterior sobre rotações, né? Hoje vamos só finalizar essa parte de rotações e falar sobre o outro tipo, né, de transformações que é relevante nesse contexto, né, que são as reflexões. Tá? Então, esses dois conceitos, eles fecham o nosso estudo aí das isometrias na superfície esférica. Tá? Então, primeira coisa que faltou fechar, né, quanto à parte de rotações, só alguns resultados finais quanto à composição, né, de rotações em si. Tá? Vamos ver se está funcionando. Tá. Então, para falar de composição de rotações, é interessante mencionar, assim como a gente trabalha com grupos lá em álgebra, né, ou seja em álgebra abstrata ou em álgebra linear, né, sempre o conceito de elemento neutro e elemento inverso para a gente saber como faz para poder obter a inversa de um determinado elemento. Né? Então aqui, como a gente viu, né, existe um tratamento desse sentido, né, que eu não fiz, né, mas eu mostrei que existe lá na aula anterior, entre esse conteúdo que a gente está vendo e essa parte da teoria de grupos. Né? Então, faz sentido em relacionar essas rotações e obter as chamadas rotações inversas, né? E saber como elas se comportam, né? Já que a gente está trabalhando as rotações e as suas representações matriciais, né? Já que elas são mais palpáveis, né? Dentro das ferramentas que a gente conhece, certo? Então, primeiro, vou colocar aqui o conceito de inversa de uma rotação, ou rotação inversa, melhor ainda. Rotação inversa. Quem levantou a mão pode falar. Só ouviu o barulhinho, não viu o nome. Professor, a aula está sendo gravada? Sim, todas as aulas eu gravo e disponibilizo lá no canal. Beleza. Então, o que a gente entende por rotação inversa, né? Eu não vou fazer aqui o detalhamento teórico disso, que seria meio tedioso, mas vocês viram quando eu fui construir, né, aquelas matrizes de rotação, o tamanho do cálculo que resultou. Né? Dá para a gente fazer, meio que brincar com aquelas matrizes e tal e obter uma série de propriedades a partir daquilo, só utilizando aquelas propriedades. Né? Então, o conceito de rotação inversa não é diferente. Né? Por exemplo, quando você pega lá uma rotação, né, em torno da abscissa x, né, formando um ângulo alfa, né, e você quer a inversa dessa rotação, né, você pode fazer aí algumas manipulações com aquela matriz de rotação em torno de x e obter isso daqui, ó, Rx igual, ou R de x menos alfa. Né? Ou seja, a inversa de uma rotação, né, uma rotação elementar, né, que é o que a gente conhece, né, através de um certo ângulo, é a rotação elementar desse mesmo ângulo, só que na direção oposta. Tá? Então, é desse mesmo ângulo, só que na direção oposta. Né? Então, isso é interessante quanto à representação matricial, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, isso vale também para as outras rotações elementares, como, por exemplo, em torno da abscissa ou da coordenada y, fazendo um ângulo beta, por exemplo. A inversa dessa rotação
vai dar a rotação y menos beta, né? E por fim, a rotação de z formando um ângulo gama, né? A inversa dessa rotação vai formar a rotação em torno de z, né? Só que no ângulo oposto, menos gama, né? Então dá até para concluir isso, né? Pode escrever assim, a inversa de uma rotação, tá? Inversa de uma rotação no nosso caso aqui as rotações elementares, né, que a gente está trabalhando, uma rotação elementar através através de um ângulo é a rotação elementar desse mesmo ângulo desse mesmo ângulo em direção oposta. Só colocando em palavras o que eu representei aqui por essas equações. Então, o fato de isso fazer com que a rotação, né, a rotação inversa através de um ângulo seja o equivalente à rotação por meio do ângulo oposto, né? Isso, quando a gente vai fazer a representação matricial dessa rotação, nos induz a representar o seguinte, ó, que a rotação, a matriz que representa essa rotação, quando eu vou fazer a inversa dela, vai corresponder à transposta, tá? Então eu vou escrever isso aqui embaixo. Vou colocar... Ixi, Maria, cadê? Então, se colocar aqui, ó, por exemplo, pegar aqui a rotação y formando um ângulo beta, né? Então a matriz que representa isso a gente já viu, né, lá na aula anterior. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Cadê? Tem aqui, ó. A matriz que representa isso aqui, vou colocar aqui embaixo. É dado por cosseno beta, 0, seno beta, 0, 1, 0, menos seno beta e cosseno beta, né? Então, vou até fazer assim, vou colocar isso mais para a direita. Ué, não está funcionando. Assim. Então, a inversa, né, dessa matriz vai ser a transposta, né? Então, pelo resultado que eu acabei de falar para vocês, a inversa dessa matriz, quando eu for fazer a representação matricial dela, que é essa que eu acabei de colocar aí, vai corresponder à matriz transposta, né?
fazer menor aqui para ver se cabe tudo numa mesma linha. RY beta a menos 1. Né? Deixa eu ver se cabe. Então, quem é a transposta dessa matriz? Né? Vai ser simplesmente o que era linha vai virar coluna. Né? Como, por exemplo, essa primeira linha aqui, né, vai virar a primeira coluna. Então, aqui vai ficar cosseno beta, 0, seno beta. Né? A segunda linha vai virar a segunda coluna, 0, 1, 0. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Aqui faltou um 0, né? 0 cosseno beta. Certo? É mais fácil do que utilizar aquele procedimento, né, para inverter uma matriz que envolve o cálculo da adjunta, depois do determinante dela e por aí vai. Então, um negócio meio complicado quando se envolve ainda por cima matrizes de ordem maior do que 2. Tá? Certo? Então, inversa de rotação, quando a gente faz essa representação matricial, possui essa propriedade que pode ser utilizada. Né? Eu estou citando isso porque quando a gente for fazer aqui a composição de rotações, vou colocar aqui, ó, composição. De rotações, essa propriedade ela pode ser relevante, ela vai ser relevante, para falar a verdade. Então, no que consiste a composição de rotações? Né? Na ideia de que a gente pode entender a rotação de uma esfera, ou seja, a ideia de pegar um ponto e movê-lo sobre a superfície de uma esfera, né, através de composição de rotações. Né? Você faz uma rotação primeiro num certo ângulo, depois faz uma rotação em outro ângulo, né, e assim você vai compondo essa rotação até você chegar no ponto, nas coordenadas em que você deseja. Né? Então, por exemplo, você pode fazer aqui um desenho. Aqui eu tenho os eixos x, y e z, né, da nossa esfera unitária. Aqui, ó, x, o y e o z. Né, centrada aqui na origem 0, né, vou colocar só um O mesmo, de origem. E eu vou pegar aqui o círculo máximo bem no equador, né, dessa esfera máxima. Então, vou pegar aqui... Deixa eu ver se eu consigo desenhar essa parte. Então, bem aqui no equador em relação ao plano XY, certo? E a minha ideia vai ser o seguinte: eu vou pegar um ponto A, que está bem aqui sobre o eixo X, né? Ou seja, um ponto A com coordenadas 1, 0, 0. Né? 1, por quê? Porque o raio da minha esfera é 1 e ele está sobre o eixo X. Né? Então ele vai zerar em Y e vai zerar em Z, por isso as outras coordenadas são 0. Né? E eu quero levar esse ponto A até um ponto P que esteja aqui, ó, uma posição arbitrária na minha esfera. Vou colocar aqui ponto P, né? Cujas coordenadas são, colocando em coordenadas esféricas, né, como a gente já viu anteriormente, eu posso representar então essas coordenadas gerais assim, ó, cosseno φ, seno θ, né, seno φ, seno θ, né, e cosseno θ.
né? Então a minha ideia é levar o ponto A até o ponto P, né? E a forma que eu posso fazer isso é da seguinte maneira. Eu posso, por exemplo, levar o ponto A, né, e fazer uma rotação dele sobre esse círculo máximo até essa posição aqui, ó. Eu estou traçando de vermelho, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de, sei lá, vamos chamar de P1 mesmo, né? P1, né? Formando um ângulo φ aqui nesse eixo. Um ângulo φ, tá? Então, quais são as coordenadas de P1, né? Aí é o que a gente vai analisar. Lembrem que quando eu falei lá como funciona as coordenadas esféricas, né? O ângulo θ, eu vou representar aqui de novo só bidimensional para a gente analisar. Tenham que isso daqui, ó, a gente está olhando nesse sentido, ó. Aqui é Y, aqui é Z, tá? E o abscissa X está saindo, né, da folha de caderno, tá? Então a gente está olhando de cima, né? O ângulo θ, ele está variando aqui, ó. Ele começa em Z e vai até aqui. Ele pode fazer um ângulo de 0 até 180 graus, ou seja, em radianos vai de 0 a π, tá? Então esse é o ângulo de variação em θ, certo? Então, ó, se eu fosse representar aqui esse ponto P, fazendo essa visualização, o ângulo θ ele estaria bem aqui, ó, nesse sentido, tá? Sai de Z e vai até essa posição, um ângulo θ qualquer, certo? Então, ó, se esse ângulo θ, se ele for até aqui, até em cima do Y, ele vai fazer um ângulo de π sobre 2, tá? Então aqui, ó, π sobre 2 igual a θ, né? Aí por que eu estou falando até Y? Porque se eu fizer o ângulo θ até aqui, ó, onde está o ponto P1, ele vai ter o ângulo de π sobre 2, né? Então eu vou ter as coordenadas de P1 assim, ó, cosseno φ, seno de π sobre 2, tá? Mas seno de π sobre 2 é 1. Então eu não preciso colocar o π sobre 2 aqui, o seno de π sobre 2. Simplesmente a coordenada dele na primeira entrada aqui, né, meu sistema de coordenadas vai ser cosseno φ, ok? Aí na segunda entrada, né, nessa coordenada aqui do meio, vai ser seno φ, porque eu não tenho o φ determinado, seno de π sobre 2 novamente. E seno de π sobre 2 a gente já viu que é 1. Como tem um aqui multiplicando, eu não preciso colocar nada, né? E por fim, eu vou ter o cosseno de π sobre 2. Acontece que o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, no lugar do cosseno de π sobre 2, eu vou colocar o 0. Tá? Então, essas são as coordenadas do ponto P1 em relação a esse sistema de coordenadas esféricas. Então, essas aqui são as coordenadas de P1. Então, eu tenho as coordenadas de A, de P1 e de P, né? Então, a minha ideia é o quê? É levar o ponto A, fazer uma rotação até P1, chegando em P1, fazer uma rotação, mais uma rotação, né, para falar a verdade, até chegar aqui, ó. Aqui não está bem uma rotação, né? Isso é uma superfície esférica, então ele vai caminhar aqui pela superfície até chegar no ponto P. Ver se consigo fazer melhorzinho isso aqui. Beleza? Então, são essas duas rotações que eu vou chegar para fazer o ponto A chegar até o ponto P. Mas antes disso, ele vai passar pelo ponto P1, né? Então, o que a gente fez aqui, ó? Na primeira rotação, né? Na primeira rotação, vou representar
Assim, ó, a primeira rotação que a gente fez foi quando A saiu de... Quando o ponto A saiu daqui, foi até P1, né? Então, quando isso aconteceu, que rotação eu fiz? Né? Eu girei todo o meu sistema em torno do eixo Z. Né? Eu girei o sistema em torno do eixo Z, então eu fiz uma rotação em torno do eixo Z, né? Formando um ângulo φ. Então essa foi a minha primeira rotação. E minha segunda rotação foi o que? Foi sair de P1 e ir até P. Né? E o que eu fiz? Eu fiz uma rotação em torno do eixo Y, formando um ângulo, aqui é uma rotação em torno do eixo Y, formando um ângulo que eu não descrevi aqui esse ângulo. Né? Vou dizer que esse ângulo aqui que foi formado é chamado de θ'. Tá? Então, formando um ângulo de θ'. Né? Aí, assim, parece que não está muito intuitivo que essa rotação foi em torno do eixo Y. Olha o eixo Y aqui. Né? Mas é porque, de fato, não foi exatamente em torno do eixo Y. Né? Para a gente ver que foi em torno do eixo Y, a gente considera o ponto P1 antes dele chegar aqui. Né? Onde que ele estava antes? Ele estava no ponto A, certo? Então imagina esse ponto A girando nessa direção onde ele estava aqui, ó, nesse movimento que ele está fazendo aqui, nessa segunda rotação. Né? Se ele fizer esse movimento, a gente vai ver claramente que o A estaria girando em torno de Y, certo? Então é meio que abstrato isso, porque a gente está vendo o ponto P1, não ele girando onde ele está, mas onde ele estava antes. Né? Então é dessa forma que a gente entende esse movimento, ok? Então é por isso que a gente interpreta que o ponto P1 está girando em torno do eixo Y, formando um ângulo θ'. Tá? Certo? Então, quem seria esse ângulo θ'? Né? Aí a gente, mais uma vez, olha aqui, ó. Vou colocar aqui mais embaixo. Né? Vamos olhar aqui de novo, de cima, né? Essa nossa esfera unitária, de tal forma que vejamos só os eixos Y, o eixo Z, né? E o eixo X saindo aqui da nossa folha de caderno. Né? A gente está olhando o sistema de cima. Aí a gente vai ver o nosso ponto P aqui em algum momento. A gente pode entender que ele está aqui sobre o círculo máximo mesmo, né? Formando esse ângulo θ'. Tá? Então, quem é esse ângulo θ'? Sabendo que esse ângulo aqui, ó, mede θ. Né? A gente sabe que θ mais θ' é igual a π sobre 2, né? É igual a 90 graus. Então, θ' vai ser π sobre 2 menos θ. Né? Então é isso. θ' é π sobre 2 menos θ. Né? Então essas foram as duas rotações que a gente fez. Vou tirar isso aqui porque era só para visualizar mesmo quem era esse ângulo θ'. Tá? Então, essa primeira rotação ela representa o ponto A indo até o ponto P1. Né? E essa segunda rotação representa o ponto P1 indo até o ponto P. Né? Então, para que o A fosse até o ponto P, houve a composição, né, dessas duas rotações. E não existe só essa maneira de fazer isso. Né? A gente pode fazer isso de outras maneiras também, como eu vou mostrar aqui nesse outro resultado. Né? A gente pode fazer da seguinte forma. Eu acho que é mais interessante eu pegar mais espaço aqui. Vou fazer aqui na outra folha que é melhor.
Fazer aqui o mesmo, um desenho parecido, né, pra falar a verdade. O nosso sistema de coordenadas na superfície esférica. X, Y e Z. Né? Aí, mais uma vez, o nosso ponto A aqui na mesma posição em que estava anteriormente. Não ficou legal. Então vamos imaginar o ponto A aqui e o ponto P na mesma posição, em algum lugar aqui da superfície da esfera. Né? Então eu posso fazer esse ponto A chegar em P de outras maneiras. Né? Uma maneira que eu posso fazer é assim, ó. Ele pode ir, por exemplo, como é que eu posso dizer? Ele pode fazer um ângulo menos φ. Né? Aqui ele não tinha feito um ângulo φ da outra vez, né? Um ângulo φ para poder chegar em P1. Né? Eu posso fazer diferente. Eu posso dizer que A faz um ângulo menos φ para chegar por aqui, ó. Né? Menos φ. Ele chega nesse ponto aqui. Né? Depois disso, em vez dele fazer um ângulo θ', como ele fez, né, depois que chegou em P1, ele faz um ângulo de menos θ'. Aí eu vou representar aqui embaixo. Ó. Menos θ' e chegou bem aqui embaixo. Né? Então não dá nem para desenhar esse ângulo aqui sem complicar muito o desenho. Né? Então fez um ângulo de menos θ'. Né? E depois disso, a gente pode fazer um ângulo de φ novamente, de tal forma que ele chegue no ponto P. Né? O desenho não está numa escala muito boa, não, mas é possível fazer dessa forma. Né? Aqui formaria um novo ângulo φ. Então aqui seria basicamente o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui de P1. Né? Aqui é A, sai para P1. P1, P2. Pode ser assim, P2. E aqui o ângulo P. Né? Então, ao sair de A, ele fez um ângulo em torno do eixo Z, né? Em torno do eixo Z, de menos φ. Né? Vou até colocar aqui, ó, mais afastado. Em torno do eixo Z, de menos φ. Esse foi o primeiro movimento que eu fiz para chegar em P1. Né? Depois disso, eu fiz em torno do eixo Y, fiz uma rotação, né, de menos θ. Então, em torno do eixo Y, fiz uma rotação de menos θ, menos θ', quer dizer. Né? Foi esse ângulo aqui, ó. Menos θ'. Tá? Então aqui eu cheguei no ponto P2. Né? E por último, eu fiz mais uma rotação, né, em torno do eixo Z, né, formando um ângulo φ novamente. Seria mais fácil fazer essas rotações com um modelo dinâmico, né? Mas aqui não dá para fazer, não dá para eu mover a figura e mostrar para vocês, né? Tem que fazer um apelo à imaginação mesmo, né? Por mais difícil que seja visualizar, né? E eu sei que não é tão fácil, né? E após ir de P1 chegar em P2, fazer essa rotação em um ângulo φ, eu chego em P. Tá? E olha só que interessante, isso aqui que eu fiz é uma outra forma de fazer o ponto A chegar no ponto P. Né? E essa composição
né, ela é representada por um produto de rotações na ordem que eu fiz aqui, né? Vejam o detalhe, né? A primeira rotação que eu fiz, eu comecei a desenhar bem aqui à direita, né? Então eu começo meio que da direita para a esquerda, né, dos movimentos que eu estou fazendo, né? Isso aí é por conta de uma propriedade das funções compostas, né? Isso eu já... no curso de análise, na verdade, vocês veem a justificativa desse fato, né? Então não vou pegar tanto nisso. Na verdade, em álgebra também, né? Aí tem essa notação que foi instituída dessa maneira, né? Que a primeira composição a gente vai representando em camadas, né? Dessa maneira. Então a composição interna, depois a segunda camada, depois a terceira camada, né? E por fim você faz o produto entre elas na ordem que se segue aqui, certo? Então a ordem é importante, né? Porque lembrem, cada uma dessas rotações tem uma representação matricial, né? E o produto, a composição de matriz, a composição de rotações, ela pode ser calculada através de um produto de matrizes, e o produto de matrizes não é comutativo, via de regra, tá? Então, se você colocar esses termos aqui em outra ordem, você não vai obter o mesmo resultado, certo? Então, essa é a ordem que você tem que fazer a composição dessas rotações, tá? Então, com isso, a gente chega no seguinte, né, que a composição dessas rotações, elas podem ser dadas o seguinte, ó. Vou até escrever isso aqui, ó. A transformação final né, que leva A no ponto P, ponto A no ponto P, né, como a gente também usa a linguagem, né, que faz o mapeamento de A em P, ou que mapeia o ponto A em P, né, aparece aí frequentemente no texto que eu disponibilizei para vocês. Esse mapeamento que ele se refere é simplesmente esse processo funcional que está ocorrendo, tá? Então, essa transformação final, ela é dada por então, ó, representando essa composição R de Z φ R y menos θ, θ', quer dizer, R Z menos φ, né? Isso é equivalente, ó, lembrando que esse menos que aparece aqui no ângulo, né, essa rotação através do oposto de um ângulo, equivale a uma rotação inversa. Então eu posso escrever essa equação aqui da seguinte forma: os mesmos termos, porém mudando só o último fator. E aqui não vai dar certo. Deixa eu afastar aqui mais para... modificando apenas o último fator e reescrevendo ele assim, ó, Z, vou colocar até de outra cor, R, Z, φ a menos 1, tá? Porque é a outra representação que a gente tem desse ângulo, né, desse ângulo oposto, através... Cadê? Onde é que foi que eu coloquei isso? Foi aqui no começo, né? Através desse simbolismo que eu mostrei para vocês aqui no começo, né? Que eu posso representar uma rotação inversa como uma rotação através do mesmo ângulo, só que no sentido oposto. Então, eu posso fazer
a volta também, né? Representar a rotação por um ângulo oposto como uma rotação inversa, tá? Então, fazendo isso, né, a gente pode continuar, né, da seguinte maneira. Quer ver? Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Como é inverso, né, eu posso passar esse termo inverso. Deixa eu ver como eu posso escrever. Eu posso passar esse termo inverso para o outro lado como uma rotação comum, né? Esse é como se você tivesse o seguinte, numa equação x igual a y a menos 1, por exemplo, né? E você passasse esse menos 1 para o primeiro membro, assim, ó, né? Então você pode entender essa equação dessa maneira, 1 sobre y, né? Então resolvendo você teria x vezes y igual a 1, tá? Então você pode fazer esse abuso de notação, porque o processo que está ocorrendo na verdade seria o que? Você faria o produto da rotação em torno de z pelo ângulo φ dos dois lados da equação e você anularia esse termo aqui, né? Deixa eu escrever isso aqui, acho que fica melhor. Fazer assim, r z φ r y menos θ' r z menos φ. Vou colocar isso aqui, né? Então, operando com o RZφ em ambos os lados da equação, vai aparecer um RZφ no primeiro membro, né? E no segundo membro vai ficar assim, ó. Aqui não vai caber, não. Tem que fazer menor mesmo. RZ φ R y menos θ' R Z φ a menos 1, né? Operado com R Z φ, né? Então, RZφ a menos 1 com RZφ simplesmente dá uma rotação inversa. Depois você faz uma rotação para o ponto em que estava, você tem uma rotação nula. Então isso aqui, esse termo simplesmente se cancela, né? Dá a identidade, dá a rotação identidade, certo? Não, em termos matriciais seria a matriz identidade, né? Então, né, isso aqui também, ó, eu esqueci de colocar, mas a gente pode representar essa matriz aqui também com menos φ como RZ φ a menos 1 também, né? Nada impede, até fica melhor em termos de notação. Então aqui eu vou ter assim, ó, RZ φ multiplicado por RY menos θ' RZ φ a menos 1, né? E aqui fora o RZ φ igual a RZ φ RY menos θ', né? Então, resumindo, para que todo esse resultado, né? Para que todo esse estudo de rotações, essas composições e principalmente para que esse resultado aqui no final? Como que a gente pode interpretar ele e por que ele é relevante para a gente? Ele pode ser sintetizado no seguinte teorema, né? Ele pode ser interpretado assim, ó. A gente pode dizer que uma rotação que acontece sobre uma esfera S2, né, que a gente está trabalhando, que sai de um ponto A100 e vai para um ponto genérico qualquer dessa esfera, ele é dado por uma composição de rotações dessa forma aqui, ó. RZφ, RY menos θ', né? Onde o θ' é o π menos θ. Tá? Então,
É só isso. Então ele diz que qualquer rotação que eu faça, né, de um ponto para poder chegar em outro da minha esfera pode ser resumido a dois movimentos, a essas duas rotações aqui, né? Então não importa em quantos outros movimentos eu consiga decompor, né, em quantas outras rotações eu consiga decompor esse movimento. Tudo que eu preciso são esses dois movimentos aqui, essas duas rotações. Uma em torno de Z, formando um ângulo φ, e outra em torno de Y, formando esse ângulo menos θ'. Certo? Então, era só para isso que a gente estava estudando essas composições. Então, eu vou escrever assim, ó, a rotação de S2 que mapeia, né, o ponto A100 para o ponto P, né, dado para aquelas coordenadas, né, em coordenadas esféricas. Vou escrever aqui cosseno φ seno θ, seno φ seno θ, e cosseno θ é dada por uma composição essa composição aqui. Com o θ' sendo igual a π sobre 2 menos θ. Certo? Então, isso aí era só para poder chegar nesse resultado, né? Aí, como que a gente pode aplicar, né? Vou mostrar isso aqui através de um exemplo, que ele serve até como um reforço para um exemplo que eu passei na aula anterior, onde a gente utiliza basicamente as mesmas ferramentas, porém com esse resultado adicional que ajuda a esclarecer um pouco mais as coisas, né? Vamos colocar aqui exemplo. Vamos então determinar uma matriz de rotação. Determine uma matriz de rotação que faz o ponto X, né, ser transformado em AX, né, através dessa matriz, sobre a esfera S2, né, que mapeia então o ponto A100 para o ponto P, dado por 1 sobre 2 raiz de 2, raiz de 3 sobre 2 raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então, como que a gente pode fazer, né, determinar a matriz de rotação que faz isso, que faz um ponto sair dessas coordenadas 100 e até essas coordenadas aqui, né, que a gente desenhou agora. Então a gente precisa primeiro da matriz de rotação, né, a gente precisa determinar essa matriz que faz essa transformação, né? Então, pelo teorema, né, que a gente acabou de ver, vou colocar assim,
pelo teorema, temos que, seja quem for essa matriz de rotação, ela vai ser da seguinte forma: vai ser uma composição de rotações, né? De Z em torno do ângulo φ, composta de uma rotação y em torno do ângulo menos θ, θ' quer dizer, né? Onde esse θ' corresponde a π sobre 2 menos θ. Tá? Então, seja quem for essa matriz, ela tem esse formato, né? E a gente já conhece, a gente já sabe como representar matricialmente essa rotação e essa rotação aqui também, né? Então, utilizando esse conhecimento, a gente vai aplicar aqui e tentar determinar essa matriz lá. Então, vamos fazer assim. Primeiro, a matriz A vai ser igual. Aqui, ó. Quem é a matriz de rotação de Z em torno do ângulo φ? Né? Essa foi a que, se não me engano, foi a que eu deduzi, né, na aula passada. As outras duas eu só coloquei lá, mas essa daqui eu cheguei a deduzir por completo, né? A matriz de rotação em torno desse ângulo φ, ela tem esse aspecto aqui, ó, cosseno φ menos seno φ, 0, seno φ cosseno φ, 0, 0, 0 e 1. Né? E a matriz de rotação em torno de y, fazendo o ângulo menos θ'. Né? Aí a gente já viu que a matriz de rotação em torno de y, fazendo um ângulo qualquer, né, ela tem a seguinte cara. Vou colocar aqui, ó. Ela tem, vou colocar como θ'. Deixa eu ver se eu y menos θ', né? Que tem quando eu faço o ângulo oposto, né? Isso corresponde em termos matriciais à matriz inversa, certo? Mas não vamos fazer de vez não, né? Vamos fazer passo a passo, né? Então, primeiro a matriz de rotação de y fazendo um ângulo menos θ. Então isso vai dar cosseno de menos θ', 0, menos seno de menos θ', né? Aí aqui 0, 1, 0, seno de menos θ', 0 e cosseno de menos θ'. Né? Então isso aqui é a rotação em torno de y fazendo um determinado ângulo qualquer. Lá quando eu mostrei isso aqui, eu coloquei em lugar de menos θ', eu coloquei beta, né? Então você pega lá naquela matriz que a gente fez lá, e no lugar do beta você coloca menos θ'. Então vai ter esse aspecto aqui geral, certo? Então, o que dá para fazer aí, né? Vamos ver. Cosseno, seno. Então, está muito grande. Vou fazer aqui o passo a passo. Aqui embaixo. Então, repetindo esse mesmo procedimento, vamos nos concentrar aqui nessa matriz da rotação de y em torno de menos θ'. Né? Então, vamos analisar a paridade das funções seno e cosseno. Né? Então, a gente tem o seguinte: se você analisar lá no ciclo trigonométrico,
né? Por exemplo, um ângulo θ e um ângulo menos θ, né? O cosseno deles, se aqui for o x e aqui for o y, né? O cosseno desse ângulo é a projeção, né, desse comprimento, desse raio aqui, sobre as abscissas. Então a gente vê que o cosseno de θ e o cosseno de menos θ, ele tem o mesmo valor, porém, portanto, possuem o mesmo, o valor do cosseno de θ e o cosseno de menos θ é o mesmo, certo? Então aqui, ó, cosseno de menos θ é cosseno de θ', tá? Então aqui, onde tem menos θ', eu posso colocar θ', né? E o seno de menos θ, o valor do seno corresponde à projeção na ordenada y. Então o valor do seno vai ser esse comprimento aqui, né? O valor do seno de θ, e o valor do menos seno vai ser esse comprimento aqui, tá? Então o que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que o seno de θ' é igual a menos o seno de menos θ', né? Então, o que a gente pode fazer? Onde tem menos seno, aqui ó, menos seno de menos θ', eu posso colocar como é que é? Menos seno, não, que eu tô fazendo errado, é menos seno de θ', né? Seno de θ' é igual a menos o seno de θ', porque os dois são o mesmo em módulo, tá? Então, onde tem cadê? Seno de θ', tá. Então, onde tem seno de menos θ, né, a gente pode colocar menos o seno de θ. Então, esse valor aqui vai ficar positivo, né? E aqui vai ficar seno de θ'. E aqui também, ó, aqui seno, e aqui vai ficar negativo, tá? Então, só a análise desse ciclo trigonométrico, né? Então, aqui, ó, esse valor é o seno de θ', e esse valor aqui de baixo é o seno de menos θ', né? Os dois são iguais a menos do sinal, tá? Então, aqui, na verdade, eu tinha feito certo. Então, menos... é isso mesmo. Menos seno de θ', tá? Então, vale essa relação, essa igualdade aqui, ok? Então, ali, como eu falei, né? Se alguém ainda tem dificuldade em trigonometria, é bom fazer uma revisãozinha aí, porque vai ser usado em peso, né, no decorrer desse curso, né? Então, com isso, temos essa simplificação, né? Ok, então isso é apenas a rotação de y em torno do ângulo menos θ', resultou nessa matriz aqui, tá? E a gente sabe que isso corresponde à matriz transposta, né? Então, como é que eu posso representar isso? Não preciso fazer a transposição, não, já fiz nisso aqui, deixa eu ver. Vamos, não preciso fazer a transposição, não, basta eu fazer a substituição do θ' igual a π sobre 2 menos θ, né? Agora eu preciso colocar isso aqui dentro, tá? Então, mais uma vez, né, vamos substituir, ou quer dizer, copiar e colar aqui.
Então, onde tem θ', eu vou colocar π sobre 2 menos θ. Aqui, ó. π sobre 2 menos θ. π sobre 2 menos θ. π sobre 2 menos θ e aqui também. Né? Então, beleza, né? Ok. Aí, só lembrando, mais uma vez, vamos olhar quem é esse θ', né, no eixo Y. Ele está bem aqui. Né? A gente pode olhar esse θ', que é π sobre 2 menos θ, da seguinte maneira. A gente pega lá novamente o ciclo trigonométrico, só para fazer uma análise rápida, né, desses valores. Aqui está o ponto P. Esse aqui é o valor do θ', né, que corresponde ao π sobre 2 menos θ. E esse aqui corresponde ao valor do θ propriamente dito. Tá? Então, por exemplo, se eu quero o valor do cosseno de θ', que era o meu primeiro valor que aparecia aqui, né, ou seja, o cosseno de π sobre 2 menos θ, o que eu estou calculando, na verdade, é a projeção desse ponto, né, desse comprimento aqui, para falar a verdade, nesse eixo aqui. Né, eu quero esse comprimento, certo? Eu posso entender essa projeção como o seno do ângulo θ, né, porque o seno do ângulo θ, né, vai ser a projeção. Cadê? Opa, deixa eu fazer aqui de novo. Vou colocar aqui ângulo θ, assim. Né? De novo, o cosseno de θ' vai ser a mesma coisa que o seno do ângulo θ. Né? Por quê? Porque o cosseno vai corresponder a esse comprimento e o seno do ângulo θ, ó, lembrando que o ângulo θ está aqui, corresponde a esse comprimento aqui. Por projeção, os dois são a mesma coisa. Tá? Então, ó, no lugar do cosseno de θ', na verdade vai aparecer o seno de θ. Então, o cosseno de θ' vai ser o seno de θ. Tá? E o seno de θ'? O seno de θ' vai ser essa projeção aqui, ó. O seno de θ' é essa projeção. Porém, o seno de θ', essa projeção, corresponde ao cosseno do θ. Olha o ângulo θ aqui. E o cosseno dele corresponde a esse comprimento. Né? Então, ó, esse comprimento é igual a esse comprimento. Então, significa que o seno de θ' corresponde ao cosseno de θ. Tá? Então, seno de θ' é o cosseno de θ. Então, aqui vai ficar menos cosseno de θ. Esse menos é o que estava aqui na frente, tá? É esse valor que estava aqui. Certo? Então ali a gente não precisa decorar essas coisas, né? Só precisa saber como funciona o seno e o cosseno e fazer o uso desses recursos visuais para poder lembrar como que se comportam cada um desses termos, né? Então temos aí o produto dessas duas matrizes, né? Essa primeira matriz e essa segunda matriz, né? Agora basta multiplicar e ver no que vai dar. Então, a primeira matriz, por exemplo, ó, vamos fazer aqui o produto. E vai dar o seguinte: produto de matrizes, ó, linha multiplicado por coluna, né? Acho que lá do segundo semestre, né? Essa álgebra linear.
Então, cosseno de φ vezes seno de θ. Depois, menos seno de φ vezes zero, então dá zero. Zero vezes cosseno de θ, também dá zero. Então, o primeiro termo vai ser só esse, né? Logo em seguida, pega a primeira linha e multiplica pela segunda coluna. Vai obter esse termo aqui do meio. Tá? Então, cosseno de φ vezes zero dá zero. Menos seno de φ vezes 1 dá menos seno de φ. Zero vezes zero dá zero. Né? Depois, primeira linha, terceira coluna. Tá? Então, cosseno de φ, cosseno θ, menos seno φ vezes zero dá zero, e zero vezes seno também dá zero. Então, a primeira linha já está definida. Agora, repete o mesmo passo para as linhas seguintes. Né? Aí você vai fazer segunda linha vezes a primeira coluna. Aí vai dar seno φ vezes seno θ. Né? Aí cosseno φ vezes zero, zero vezes cosseno φ. Então, zerou o resto. Né? Segunda linha vezes segunda coluna. Então, o único termo que não vai zerar vai ser cosseno φ vezes 1. Né? Segunda linha vezes terceira coluna. O único termo que não vai zerar vai ser o quê? Seno φ, cosseno θ. O resto tudo zero. E por último, terceira linha vezes primeira coluna. Só não vai zerar o termo de baixo. Né? Terceira linha, segunda coluna, zera tudo, né? 0, 0 e 0. Terceira linha, terceira coluna, só não vai zerar o último produto, que é 1 vezes seno de θ. Né? E assim obtivemos a matriz que leva o ponto A100 até esse ponto P. Né? Porém, ainda não sabemos qual é a cara dessa matriz, né? Porque o ponto P ele está bem definido. Né? Ele tem as coordenadas 1 sobre 2 raiz de 2, raiz de 3 sobre 2 raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Né? Então, como que a gente faz para descobrir isso? Né? Basicamente utilizando o que a gente fez na aula anterior. A gente tem aqui as coordenadas do ponto P. Vou colocar aqui que são... Vou colocar em forma de matriz, né? Matriz coluna. 1 sobre 2 raiz de 2. Raiz de 3 sobre 2 raiz de 2. E 1 sobre raiz de 2. Né? Eu sei que esse ponto P é obtido após eu pegar essa matriz A, né, e multiplicar pela matriz que representa o ponto 100. Então, a matriz A, cosseno φ... Vou copiar aqui essa matriz para poupar um pouco de tempo. Então, é a matriz A multiplicado pelo ponto 100. Né? Então, esse aqui, mais uma vez, é o ponto P. Esse aqui é a matriz A. E esse aqui é o ponto A, né? Ele utilizou a mesma notação para ponto e matriz. Então, estou colocando essa barrinha aqui do lado só para mostrar que é diferente, né? Que isso aqui é uma matriz e isso aqui é um ponto. Ok? Então, é através da resolução dessa equação que a gente vai descobrir quais são os valores de φ e θ e assim saber qual é a cara mesmo, quais são os elementos específicos dessa matriz que faz essa transformação, né? Que faz o ponto A sair aqui dessas coordenadas e chegar no ponto P. Tá? Então vamos... Para resolver isso é menos trabalhoso do que parece, né? Porque olha só, igualdade de matrizes.
eu vou ter que essa primeira entrada aqui, que é 1 sobre raiz de 2, quer dizer 2 raiz de 2, né? Vai ser igual primeira linha vezes primeira coluna. O único termo que não vai zerar é o primeiro, né? Que é cosseno φ seno θ. Então temos essa equação, certo? Segunda equação é raiz de 3 sobre 2 raiz de 2. Vai ser o resultado do quê? Da segunda linha multiplicado pela coluna, né? E o único termo que não vai zerar vai ser o primeiro, seno φ seno θ. E por fim, 1 sobre raiz de 2 vai ser igual ao quê? Terceira linha vezes a coluna. E o único termo que não vai zerar vai ser esse produto, ó, do menos o cosseno multiplicado por 1. Né? Menos cosseno θ. Ok? Então, para resolver, a gente resolve de baixo para cima, né? Começa com esse produto aqui. Né? Então a gente tem cosseno de θ é igual a menos 1 sobre raiz de 2. Né? Que racionalizando, né? Vou colocar aqui 1 sobre raiz de 2. A gente pode racionalizar para ficar mais fácil. Fica raiz de 2 sobre raiz de 2. Sobre 2. Negativo. Né? Então, cosseno de θ é igual ao ângulo. Qual é o ângulo de θ, né? Cujo cosseno dá menos raiz de 2 sobre 2. Né? Aí, qual seria esse ângulo da... Qual é o mesmo valor? Alguém sabe? Dá menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno de θ? No ciclo trigonométrico, é o ângulo de π sobre 4, né? Que dá esse valor aí, que dá a raiz de 2 sobre 2. Né? Então, para dar menos esse valor, ele tem que estar aqui nesse lado. Então, qual é esse valor que está aqui? Vai ser 180, vai ser π menos π sobre 4, né? Então vai ser 4, vai ser 3π sobre 4. Portanto, θ é igual a 3π sobre 4. É o valor que satisfaz essa igualdade. E para descobrir o valor do φ, né, a gente escolhe uma dessas equações, né? Pode, como por exemplo a primeira, eu acho que a primeira é mais fácil. Né? A primeira tem o seguinte, ó, 1 sobre 2 raiz de 2 é igual cosseno de φ vezes seno de 3π sobre 4. Né? Seno de 3π sobre 4 dá quanto? Seno é a mesma coisa do cosseno, né? É da mesma representação aqui, ó.
se você tem aqui um ângulo de π sobre 4, né, um ângulo de 45 graus, o valor do cosseno e do seno são iguais, né? A diferença é que o seno é a projeção no y, né? Então o seno de π sobre 4 e o seno de 3π sobre 4, que é o ângulo que vai estar aqui, né, ele vai corresponder ao mesmo valor, né? Então vai dar raiz de 2 sobre 2. Né? Então isso aqui, ó, vai ser 1 sobre 2 raiz de 2, que é igual cosseno de φ vezes raiz de 2 sobre 2. Né? Mas raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Né? Então a gente cancela essa raiz aqui com essa raiz. E a gente tem que cosseno de φ vai ser igual a 1 sobre 2. Né? O ângulo cujo cosseno dá 1 sobre 2 é 60 graus, ou em radianos é π sobre 3. Né? Então φ é igual π sobre 3 radianos. Então temos aqui o valor dos dois ângulos que nos interessam para poder compor essa matriz A. Tá? Então assim, então olha só, A vai ser igual o valor de A vai ser igual, cosseno de φ é o cosseno de π sobre 3. Então aqui vai ser 1 sobre 2, fazer uma matriz maior. Um sobre 2 multiplicado por seno de θ, né? Seno de 3π sobre 4 dá raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, embaixo, seno de φ, né? É seno de 3π sobre 2. Né? Seno de 3π sobre 2 é 160, dá raiz de 3 sobre 2. Multiplicado por seno de θ, né? Que é a raiz de 2 sobre 2. Né? E embaixo o cosseno de θ, negativo, né? Que é menos raiz de 2. Não. Cosseno de θ é cosseno de θ é cosseno de 3π sobre 2 ou de 3π sobre 4 vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, menos esse valor, então aqui vai ficar positivo. Né? E aqui é a segunda linha agora. Seno de φ negativo vai ser quanto? Seno de π sobre 3, seno de 60. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Né? Cosseno de φ, que é 1 sobre 2. E aqui é 0. Né? E por último, cosseno de φ, cosseno de φ e cosseno de θ. Né? Então vai lá, cosseno de π sobre 3 dá meio. Cosseno de θ dá isso aqui, ó, menos raiz de, né, raiz de 2 sobre 2. Seno φ, cosseno θ. Seno de φ, então raiz de 3 sobre 2. E o outro é cosseno, né? Cosseno de θ, então vai ter um negativo na frente.
E por último, seno de θ, que é a mesma coisa, né? Seno de 3π/4 é a mesma coisa que o seno de π/4, então vai dar a raiz de 2/2. Né? É isso mesmo. Dessa matriz aqui gigantesca, né? Que ainda por cima pode ser resumida, né? Mais um pouco. Por exemplo, ó, o produto desse primeiro termo vai ficar raiz de 2/4. Né? Esse aqui de baixo, raiz de 6/4. E esse aqui de baixo, raiz de 2/2. Aqui, menos raiz de 3/2, 1/2 e 0. E aqui, menos raiz de 2/4, raiz de 6/4, raiz de 2/2. E é isso. Essa é a matriz A, finalmente, né? Depois de tantos cálculos, certo? É bastante conta. Isso aí eu nem tenho certeza se está tudo correto, né? Porque envolve essa parte aqui, né? Mais mecânica, né? Bem pode ter acontecido algum erro em si, mas o processo, né? A metodologia em si está correta. Né? São esses os passos que você faz para resolver um exercício desse tipo, certo? Então vocês deem uma conferida depois, né? Ver se tá tudo ok, beleza? Então, vamos ver. Isso aqui era o tratamento das rotações, né, que a gente tinha o que falar, né? Mas uma outra forma da gente analisar as isometrias, né, sobre o S2 é sobre o ponto de vista das reflexões, né, as reflexões em torno dos grandes círculos, para ser mais exato. Tá? Aqui, vou fazer aqui esse adendo, né? Reflexões em círculos máximos. Então, como se trata de reflexões em círculos máximos, a gente pode perfeitamente partir de da região equatorial, né, da nossa esfera S2. Né? Então, por exemplo, fazer aqui mais uma vez o desenho para entender a nossa motivação. Né? Aqui. Então aqui é a nossa esfera S2, né? E a nossa ideia é não mais fazer entender a movimentação de pontos, né, nessa esfera através de rotações da própria esfera, mas a gente pode entender esse movimento através de reflexões, né, que é uma outra forma, né, dentro da própria geometria euclidiana que a gente tem de entender esse tipo de simetria. Né? Então, por exemplo, um plano, um ponto, quer dizer, que se encontra nessa parte da superfície, pode ser refletido em relação a essa região equatorial, né, que eu considerei aqui, ó, que é resultado da intersecção de um plano com a esfera. Né? Então, a reflexão desse ponto
resultaria na imagem desse ponto, aqui ó, na parte sul da esfera, por assim dizer. Tá? Então, um processo que poderia ser obtido por rotação, a gente pode entender, né, a obtenção dessa imagem por um processo de reflexão. Ok? Então, qual foi a ideia? A ideia foi pegar um ponto com coordenadas x, y e z, né, e projetá-lo em outra parte da esfera com coordenadas x, y menos e. Né? E a matriz de transformação que representa essa reflexão, né, ela tem esse aspecto geral aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Né? Só esse menos aqui com sinal negativo que representa justamente essa transposição, né? Essa imagem refletida do eixo Z. Né? Você vê que a única coisa que mudou foi isso aqui. Ó. Tá? Então, de forma bem direta, em termos algébricos e também em termos geométricos, essa imagem, né, em termos simbólicos aí da álgebra linear, significa isso daqui. Tá? Então, a transposição aí de imagens. Então, a gente pode fazer assim, como eu falei, essa região aqui do equatorial é obtida pela intersecção de um plano com a esfera. Né? Aí vocês vão ter que lembrar lá da geometria analítica, né? Sobre equação do plano, equação da esfera também é interessante. Né? E fazer o seguinte, né? Considere, vou escrever aqui, fica melhor para ficar organizado, né? Seja um plano π, né? Aqui π, um plano que intersecta S2, passando pela origem. A origem que a gente costuma chamar de O, né, na nossa esfera. Né? Então, como é que a gente representa essa situação? Né? Então, como a gente costuma fazer, já fez aí várias vezes, né? Você pode, por exemplo, desenhar aqui a esfera. A diferença é que agora vamos desenhar um plano passando por ela. Por exemplo, esse daqui. Né? E não precisa ser retinho igual estava aqui não, né? Assim, retinho que eu falo em relação ao eixo Z, né? Perpendicular ao eixo Z. Então pode ser inclinado assim também. E o resultado dessa intersecção é uma região circular, né? Formando um círculo máximo. Né? Tem esse formato aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo representar. Sim. E assim, né? Com, claro, né, o centro, como eu falei, ele tem que pertencer ao plano, né? E esse aqui é o meu plano π. Né? Então, agora em termos algébricos, né? Lá na geometria analítica a gente vê que a equação do plano ela é dada de forma geral como ax mais by mais cz igual a zero. Né? Então, isso porque o plano está passando pela origem, né? Por isso a igualdade é a zero. Se passasse por outro ponto, seria igual, por exemplo, pela coordenada 1, né? Lá do z, ou de outra forma, né? Isso aqui, esse valor aqui poderia ser diferente. Tá? Então, mas sempre a gente consegue reduzir a uma forma desse tipo, ou pelo menos, né, a forma mais geral possível é você colocar um último termo e igual a zero, onde esse e é um termo independente. Tá? Mas aqui a gente está considerando que esse termo independente é nulo. Então vamos considerar que o nosso plano é dessa forma aqui. Certo?
Porém, existe uma maneira ainda mais resumida de se escrever essa equação do plano, que é em termos vetoriais. Você pode, por exemplo, representar os coeficientes A, B e C como um vetor, um vetor com coordenadas A, B e C. E você também pode representar as variáveis x, y e z como um vetor em termos das entradas x, y e z. Certo? Então, colocando dessa maneira, e lembrando das propriedades de produto interno, de vetores, é possível escrever a equação do plano de forma bem mais resumida assim, ó. A produto interno x igual a zero. Então a equação do plano em termos vetoriais fica dessa maneira aqui. Então, botando lá no livro, eu acho que ele não faz a setinha, porque ele faz colocar o A e o X em negrito, só que para não causar confusão, estou colocando a setinha aqui indicando que é vetor. Okay? E ainda podemos admitir o seguinte, vou escrever aqui do lado, podemos admitir que esse vetor A ele é unitário, ou seja, que ele vale 1. A sua norma vale 1. Se você fizer lá a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado vai valer 1. Então, sem perda de generalidade, a gente pode partir desse pressuposto. E até interessante no nosso caso, porque a gente está na esfera unitária. Então, é interessante trabalhar com termos unitários aqui também, para não ter que fazer compensações e fazer correções de unidades lá na frente. Certo? Então, a partir da equação do plano, fazendo esses pressupostos, a gente pode começar a entender um pouco da álgebra das reflexões, e fazer assim, eu vou escrever aqui para facilitar. Vamos considerar, vou colocar aqui, seja R uma reflexão em S2. Uma reflexão em S2. Em S2 não, de S2 em π, no plano π. Então, se eu considerar que R seja uma reflexão de S2 em π, a pergunta que a gente tem que responder é: qual é a matriz que faz o mapeamento R de S2 em si mesmo? Então, como sempre, a gente está tentando entender, assim como a gente entendeu as rotações em termos de matrizes, a nossa ideia aqui é também entender as reflexões em termos matriciais. De sorte, para nossa sorte aqui, o tratamento das reflexões em termos matriciais é muito mais simples do que as rotações. Então é mais fácil obter essas matrizes do que a gente já viu lá anteriormente no que diz respeito às rotações. Então, qual é, vou colocar aqui a nossa motivação, qual é a matriz que mapeia R de S2 em si mesmo. Que a gente não pode sair de S2, a esfera S2, a esfera unitária, é todo o universo que a gente conhece, é ali onde a gente tem que elaborar toda a nossa geometria, desde o começo. Então a gente tem que entender o mapeamento de R de S2 em si mesmo, não pode sair daqui. Então, beleza, como é que a gente pode fazer?
A imagem do ponto x, né, desse vetor x de S2 também um ponto R de x, né? Então eu vou fazer assim, a imagem, né, como a gente representa a imagem pela função R de x. Vou colocar R de x, né, é igual. E a forma mais geral que a gente tem de entender essa imagem R de x é como se fosse retas paralelas a esse plano, né? Porque em termos de isometria, essas retas paralelas têm a mesma propriedade. Então, para a gente não ficar restrito a uma única situação, a uma única reta, a gente generaliza, né? Coloca o caso mais geral possível, né? E considera um conjunto de retas paralelas, né? Então, em vez de considerar apenas a situação R de x igual a x, a gente considera a situação R de x igual a x mais TA, né? Minto, né? O que eu ia dizer era, em vez de considerar a situação R de x igual a x mais a, né, que é a situação em que eu considero apenas uma reta x com coeficientes a, b e c, eu considero um caso mais geral em que há um parâmetro t multiplicando aqui por a, e assim eu tenho toda uma multiplicidade de outros parâmetros a serem considerados. Ou seja, é uma equação de uma reta, né, todas com a mesma inclinação. Tá? Então esse t aqui, ele é um parâmetro. Então, e mais ainda, né? T é um parâmetro e a gente precisa descobrir o valor de t, né? É descobrindo o valor de t que a gente vai conseguir descobrir a cara dessa matriz aqui que faz esse mapeamento R de S2 nela mesma. Então, vamos tentar descobrir quem é esse parâmetro t. Então, primeiro, se eu estou partindo do pressuposto que x pertence a S2, né, então a imagem de x também pertence a S2, né, ou seja, R de x pertence a S2. Afinal de contas, a esfera S2, né, é todo o nosso universo, certo? Então não podemos esquecer esse detalhe, né? E como a nossa esfera é unitária, eu posso ainda pressupor o seguinte, que como é que eu vou fazer isso aqui? Eu posso pressupor, vou colocar aqui embaixo, que x mais TA, né? Lembrando que x e a aqui são vetores, tá? Por isso a setinha. Produto interno com x mais TA é igual a unidade, tá? Que a gente pode encontrar os valores de t dentro desse conjunto aqui, sem perda de generalidade, ok? Isso porque a gente está trabalhando na esfera unitária. Então, ao considerar isso, basta desenvolver esse produto e vamos chegar no seguinte, ó. Por exemplo, x vezes x, né? X interno x é um produto de vetores aqui acontecendo, mais x vezes TA, x vezes TA. Então, 2 vezes x vezes, vou colocar aqui o t como é parâmetro, vou colocar na frente, 2t x vezes a, né? Mais a vezes a. Isso é igual a 1. Tá? E aqui é onde a gente tem que lembrar daqueles conceitos também lá da geometria analítica sobre o produto interno de vetores, né? Aqui eu tenho um vetor multiplicado por ele mesmo, né? Então, um vetor multiplicado por ele mesmo, o ângulo que eles estão formando, eles estão sobrepostos, né? O ângulo que eles estão formando é de 0 grau.
Então, cosseno de zero é 1, né? Então, o produto desse vetor aqui por ele mesmo é 1, né? E o produto desse vetor aqui por ele mesmo também é 1, né? O que nos faz concluir o seguinte: aqui eu tenho 1 mais 2t vezes x vezes a mais 1 igual a 1. Certo? E outro detalhe, né? Esse produto aqui, ó, x vezes a, né? Quanto dá x vezes a? Né? Ah, faltou uma coisa aqui, ó, que eu não coloquei. É TA vezes TA, né? Então tem o t ao quadrado aparecendo aqui. Então aqui, ó, é t ao quadrado vezes 1, né? Então, ó, x vezes a a gente partiu do pressuposto aqui, ó, de que x vezes a ou a vezes x, tanto faz, né? É produto interno de vetores, logo resulta em um número. A gente partiu do pressuposto de que esse produto aqui dá zero, tá? Então, x vezes a, ó, dá zero. Logo, o que a gente tem, né? Esse 1 aqui do lado esquerdo cancela com 1 do lado direito, e a gente vai ter apenas todo esse produto aqui vai zerar, a gente vai chegar em t ao quadrado igual a zero. Portanto, t igual a zero, né? Se t igual a zero, né, a gente volta aqui na equação de r de x e vamos obter apenas que r de x é igual a x, né? Que é o caso mais trivial de todos, né? E ele não nos ajuda muito em termos de generalização, né? Então isso é meio que já esperado se acontece dessa forma, né? No caso em que t seja igual a zero. Afinal de contas, a gente incluiu o parâmetro t, né, justamente para aumentar o nosso leque de possibilidades e nos oferecer a visão mais geral possível da imagem r de x, né? Então, para que isso não aconteça, vamos pressupor que esse produto aqui, ó, x vezes a, seja diferente de zero, né? Aí a situação fica um pouco mais interessante, né? Porque se isso acontecer, a gente volta bem aqui, ó, nesse passo da equação e vamos ter o seguinte, ó, vamos ter 2t x vezes a mais t ao quadrado igual a 1, né? Igual a 1 não, né? Igual a zero, né? Esse 1 aqui passou para o outro lado, subtraindo, né? Então, igual a zero, né? Então, como x vezes a é diferente de zero, não posso cancelar esse termo aqui como eu fiz anteriormente, né? Então, vai ter que ficar do jeito que está aí. Então, como é que eu continuo a resolução dessa questão partindo do pressuposto que x vezes a é diferente de zero? Coloco o t em evidência, né? E aqui então vai ficar t em evidência, vamos ver, pode ser assim, né? T em evidência, aí aqui vai ficar, eu posso colocar primeiro esse t aqui multiplicando, ó, mais 2x vezes a, né? X vezes a, um produto interno de vetores, igual a zero, né? Então, aqui eu tenho duas soluções possíveis dessa equação, né? Ou t igual a zero, ou t mais 2x vezes a igual a zero, né? A situação que é mais interessante para a gente investigar é a segunda, porque a primeira já foi o caso anterior, t igual a zero, né? Então a gente já viu que não é uma situação das mais gerais possíveis, né? Então, nessa segunda situação, a gente chega na solução que, ó, portanto, t é igual a menos 2x
x interno A. Interno A. Com isso, a gente volta lá na equação da imagem, né, da função r de x. Isso vai dar x mais, qual era a mesma equação? É mais t vezes a, né? E no lugar do t a gente coloca o valor que encontrou. Então x igual a x mais o valor que a gente encontrou foi menos 2x interno A multiplicado por A. Né? E essa fica como sendo a equação da nossa reta, né, por assim dizer. Né? Porém, do jeito que está aqui, fica muito mais fácil a gente visualizar. Isso aqui já é a resposta que a gente está procurando. Né? Porém, fica mais fácil de visualizar se a gente colocar em termos de matrizes. Né? Lembrando que... Vou colocar, lembrando que x é igual a xyz e o vetor A é igual a ABC. Né? Aí a gente pode simplesmente reescrever essa equação assim, ó, r de xyz igual a xyz menos duas vezes o produto de x vezes a é simplesmente a equação do plano, né? A equação do plano, ax mais by mais cz. Então, ax mais by mais cz multiplicado por a, que é a, b e c. Né? E aqui é uma álgebra que não é difícil de fazer, né? Só é meio tediosa porque você vai ter que fazer muitas contas, né? Como por exemplo, só um exemplo do começo aqui, eu não vou desenvolver todo, né? Vai ficar assim, essa parte. Aqui você tem x, y, z menos toda essa parte aqui, ó, isso aqui tudo é um número, né? Multiplicado por a. Né? Então vai ficar, posso colocar aqui, ó, mais aí, menos 2ax multiplicado por a. Então 2a ao quadrado x. Aí depois menos 2bay, né? Menos 2caz. E aqui é uma coordenada, né? Aí depois menos 2ax multiplicado por b. Então abx. Depois que mais? Menos 2by multiplicado por b. Então fica b ao quadrado y, né? E assim vai, né? Então você vai ter três coordenadas aqui e três coordenadas aqui. Então você vai subtrair as coordenadas. E aí você vai colocar isso em forma de matrizes, certo? Eu não vou desenvolver todo esse passo a passo. Lá no livro ele mostra, não em detalhes, mas em detalhes suficientes para vocês compreenderem, né? Uma álgebra bem simples essa parte, né? Como que se chega nessa forma, né? E no final, a representação matricial disso é obtida da seguinte maneira. Você tem aqui, ó, o ponto, né, x, y, z. Né? Ele é obtido assim, ó, através da matriz. Toda a álgebra que a gente desenvolve aqui nessa parte vira a matriz que a gente está procurando. E essa matriz tem o seguinte aspecto. 1 menos 2a ao quadrado menos 2ab menos 2ac, né? Aqui menos 2ab menos 2ac, né? 1 menos 2b ao quadrado menos 2bc.
menos 2bc, 1 menos 2c ao quadrado. Tudo isso multiplicado por x, y, z. Então seria até melhor representar assim, ó, x', y', z', né? É igual a essa matriz de transformação, mas que tipo de transformação? Reflexão, né? Então a gente pode chamar aqui de matriz de reflexão, multiplicada pelas coordenadas iniciais do ponto, tá? Então isso aqui, ó, é a matriz de reflexão. Né? Toda essa parte aqui, certo? Então tem até um teorema lá que o livro menciona, né, que as reflexões de S2 no plano π, né, onde eu vou até escrever esse teorema aqui, acho que é bom anotar. Teorema. Eu vou copiar aqui essa matriz. Então, as reflexões de S2 no plano π de equação ax mais by mais cz igual a zero, né? Onde a gente está pressupondo, né, que a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual a 1, né? É isso que eu quis dizer com a, b e c igual a 1 lá em cima, tá? O vetor a igual a 1, né? É dada pelo mapeamento x em AX, né? Onde finalmente essa matriz A é essa matriz que a gente acabou de deduzir ali em cima. Então o teorema ele fica formalizado através desse enunciado, certo? Então, ó, um exemplo, né, de aplicação, só para não ficar só na abstração mesmo, né? Se a gente quiser, por exemplo, determine a matriz A, né? Tal que x é mapeado por A dessa forma aqui, ó. Esse mapeamento representa a reflexão da esfera S2 no plano π. Plano π, cuja equação é dada por 3x mais 4y menos 5z igual a zero, né? Então, qual é a matriz A que representa essa reflexão, né?
Se a gente não soubesse a forma geral dessa matriz, a gente precisaria fazer um monte de conta, né? Porém, como a gente já tem o resultado do teorema, basta aplicar o teorema, né? Então aqui, ó, fazemos assim, sabemos que A é dado por essa forma aqui, né? Então, a equação do plano, π, a gente já viu, pelo que o problema nos informou, é 3x mais 4y menos 5z, né? Quem é quem nessa equação? Ó? A primeira entrada aqui é o A. A segunda, o termo que acompanha o y, é o B. E o termo que multiplica o z, né, acompanhando o sinal e tudo, é o C. Né? Basta substituir essas variáveis na matriz. Né? Então, aqui, ó, portanto, por exemplo, 1 menos 2 vezes A é 3, né? Então fica 2 vezes 3 ao quadrado. Embaixo, 2 vezes 3 vezes B. B é 4. Né? E na última linha, menos 2 vezes 3 vezes C. C é menos 5. Né? E aí continua. Menos 2 vezes 3 vezes 4. 1 menos 2 vezes 4 ao quadrado. Menos 2 vezes 4 vezes menos 5. Né? E a última coluna, menos 2 vezes 3 vezes menos 5. Opa. Menos 2 vezes 4, né? Vezes menos 5. Por fim, 1 menos 2 vezes menos 5 ao quadrado. Né? Então, como fica, né? 3 ao quadrado, 9. Vezes 2 dá 18. 18 negativo com 1 positivo, menos 17. E aqui fica menos 6 vezes 4 dá menos 24. Aqui vai ficar positivo, 6 vezes 5 dá 30. Né? E aqui dá 6 vezes 4 dá menos 24. 16, 32, menos 31. E aqui, menos 8 vezes 5 dá 40, positivo. Né? 30 positivo. E aqui 8 vezes 5 dá 40, positivo. 25 vezes 2 dá 50, né? 50 menos 49. Né? Pronto. Essa é a matriz que representa a reflexão desejada. Né? A reflexão de S2 no plano que tem essa equação aqui. Beleza? E é basicamente isso. Lá no capítulo eu dei uma olhada, né, o que tinha de relevante para a gente mencionar. Aí depois ele só complementa com alguns resultados que é interessante mais vocês lerem. Né? Falando, por exemplo, sobre a relação entre rotações e reflexões. Né? Então tem até um teorema lá que é feita a demonstração, mas não vou fazer aqui porque lá já está até bem detalhado. Né? Por exemplo, o produto de duas reflexões no R3, né, através da origem no plano, né, pode ser entendido como uma reflexão em torno de uma linha que eles têm em comum. Né? E também é um outro resultado, esse aí é mais para ser explorado em teoria de grupos ou quem vai se aprofundar nisso, né? Que coroa mesmo essa ideia das isometrias, é que toda a isometria de S2 é o produto de no máximo 3 reflexões através dos círculos máximos da esfera S2. Né?
Então esse resultado ele é muito forte, ele não é muito aprofundado aqui nesse texto porque não é o propósito, né? Mas ele tem consequências realmente bem profundas, né, na matemática quando a gente trabalha de forma mais aprofundada o conceito de simetria, né? Então fica aí como leitura, né, para vocês, e na próxima aula a gente já começa a ver só alguns resultados da trigonometria esférica propriamente dita, né? Claro que não vai dar para explorar tudo, né? Não temos tanto tempo assim para poder fazer isso, mas espero que dê para ver pelo menos os resultados mais relevantes dessa teoria, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Sei que foi bastante coisa, mas nada que uma leitura, um segundo olhar sobre o conteúdo não resolva, né? Algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação? Não? Bom, então, então se não há dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou disponibilizar a aula para vocês darem uma olhada depois, né? E no mais é só isso, né? Continuem, deem uma lida no texto. Lembre-se que isso é parte fundamental do processo de assimilação do conteúdo, né? Sem isso não tem como a gente aprender, sem essa parte de você pegar e sofrer ali sozinho com esse conteúdo. Não, sem isso não tem como a gente assimilar legal, certo? Então, no mais, é só isso. A gente fica então por aqui e nos vemos na próxima aula, né? Então, até mais então, pessoal. Boa noite.